Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Swadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Shri Krishna Lila Katane Sudasham Audarya Madhurya Gunashtayutam Varam Varinam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shirasanamami Tridandinam Bhakta Shiromanincha Shri Krishna Padabja Ditai Karidi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanam Tvam Satatam Prapadyam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Acharya Simharupine Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine Atimatya Charitraya Swashritanam Chapaline Jivaduke Sadartaya Shinama Premadayine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamine Shiva Shavana Videvi Daitaya Kripam Daye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhuryo Jvala Premadhya Shirupanuga Bhaktidam Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Viruddha Pasidhanta Dvanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Vibhava Bhumestvam Nideshta Sajana Priyaha Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannatayate Namaha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaya Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Jayatam Surato Pangor Mama Manda Mater Gatim Matsarvasya Padam Bhojao Radha Madana Mohana Divya Vrindaranya Kalpa Drumada Shri Madratnagara Simhasanasta Shri Shri Radha Shila Govinda Deva Prestani Bir Sevya Manus Marami Shri Rasa Rasarambhi Vanshivata Tatastita Karshan Venu Sonai Gopir Gopinata Shri Estunaha Om Vrindai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasa Krishna Bhakti Pradidevi Satyavata Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavatanam Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Então vamos para a página 23. Shri Guru Ashtakam. O seu é 22. Aí. Davana Sama Samsara Dahane Dagda Jiva Kula Udhara Karane Koruna Varida Kripa Varidane Guna Sindhu Guru Charana Kamala Nitya Gita Vajya Shri Hari Kirtane Rohena Magana Mahamata Mane Manchakam Pashu Hoya Gora Preme Vandise Guru Charana Kamala Sadarata Jini Vigraha Sevane Shingaraji Adi Nandira Majane Korenani Yukta Yanugata Jane Vanjise Guru Charana Kamala Chavachushaleya Peyara Samaya Prasadana Krishne Rati Swadoya Bhaktaya Swadane Nijatiptaroya Vandise Guru Charana Kamala Shiradha Madhava Namarupa Gune Yananda Madhurya Lilaya Swadane Lubda Chitta Jini Hana Pratikshane Vandise Guru Charana Kamala Brajayuva Dvandva Rati Samvadane Yukti Kori Saki Gane Vrindavane Ati Dakshatahe Priyatamagane Vandise Guru Charana Kamala Sarva Shastra Goya Shihari Swarupa Bhaktagana Bhave Teyanurupa Kintu Jini Prabhu Priyatama Rupa Vandise Guru Charana Kamala Jahara Prasade Krishna Kripa Pai Jaraya Prasade Anyagati Nai Nisandhya Kirtira Stavadhyane Bhai Vandise Guru Charana Kamala Guru Devastakam Atiyatna Kori Brahma Muhurte Devu Chakore Vrindavana Natam Sakshat Chihari Payase Vastu Siddhi Kolim Vandise Guru Charana Kamala Vandise Guru Charana Kamala Vandise Guru Charana Kamala Vandise Guru Charana Kamala Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Shila Guru Deva Jaya Jaya Guru Dev Guru Dev Guru Dev Jaya Guru Dev Jaya Jaya Guru Dev Guru Dev Guru Dev Jaya Jaya Guru Dev. Então agora nós vamos para, acho que não sei, a página 57.
Paramakaruna Pahundui Jana Nitai Gora Chandra Saba Avatara Sara Shiromani Kevala Ananda Kanda. Então essa é uma das canções prediletas do nosso querido Gurudeva Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, em que Srila Lochana Das Thakur está falando verdades essenciais sobre Gauranga Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Então ele começa falando assim, Paramakaruna, que eles são, esses dois senhores, Nitai e Gaurachandra, eles são supremamente misericordiosos, os misericordiosíssimos. E eles são Saba Avatara Sara. Eles são a essência, que é Sara, de Saba Avatara, de todos os avatares. E além disso, eles são Saba Avatara Shiromani. Eles são a joia suprema. Porque Shiromani quer dizer aquela joia que você coloca assim na cabeça aqui. Como Shrimati Radhika está sempre na cabeça de Krishna. Ela está sempre manifesta na cabeça de Krishna como a pena de pavão que tem escrita em volta do olhinho Radhe, 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 Radhe. Então ela é Mahbhava Swarupa Shirada Tahurani Sarva Gunakani Radha Kanta Shiromani. Então ela é de todas as amadas de Krishna, ela é Shiromani. Da mesma forma, de todos os avataras, Nitai e Gauranga são a joia suprema. Porque na verdade Mahaprabhu, tanto quanto Krishna, ele é chamado de Avatari, né? Porque ele é a fonte de todos os avatares. E eles também são Kevala Ananda Kanda. Eles são a fonte da bem-aventurança. Kevala quer dizer puro, né? Então eles são a fonte da bem-aventurança pura e transcendental. Então Srila Prabhupada toda vez, praticamente todo dia, ele pegava o harmôniozinho dele e cantava essa canção, né? Porque assim, se a gente glorifica Gauranga Mahaprabhu, a nossa vida espiritual, que de outra maneira pode ser muito difícil, se torna muito fácil, porque eles são muito bonzinhos. Depois, Bhaja Bhaja Bhai Chaitanya Nitai, meu querido irmão, com Sudrida Vishvasa Kori, Sudrida Vishvasa, fé firme, Bhaja Bhaja Bhai Chaitanya Nitai, adore esses dois irmãos. Não, ó meu irmão, adore Chaitanya Nitai. Vishaya Chadiya, Sera Semadiya. O que é Vishaya Chadiya, Sera Semadiya? Vishaya Chadiya é quando você renuncia ao desfrute deste mundo material. Então, Sera Semadiya, Mukhe Bolo Hari Hari. Sempre ocupe a sua mukha, a sua boquinha, em cantar Hari Hari. E assim você mergulhará na Bhakti Rasa deles. Ser Asemadi, na verdade, significa mergulhar na raça, que eles, nesse Bhakti Rasa, nessa doçura de amor transcendental, que eles, na verdade, eles fazem uma ponte com a doçura de amor transcendental de Radha Krishna, né? E por isso eles são tão especiais para a gente. Né? Como o Prabhupada sempre dizia que o mestre espiritual, ele é como um vidrinho, né? Que ele é um meio transparente entre o discípulo e Krishna. Então, Mahaprabhu e Nityananda Prabhu são a perfeição do mestre espiritual, né? Porque eles são completamente transparentes. Tudo que eles querem é que as divas, qualquer que seja a situação delas, se voltem para Radha Krishna e sirvam a Radha Krishna. Embora Mahaprabhu seja o próprio Radha Krishna, né? O próprio casal divino. Deko Orebai Tribhuvanenai Emona Doyala Gdata. Ó irmão, ele fala Bhai, né, irmão? Veja só, Deko, veja só, Tribhuvanenai, em todos os três mundos, não, Nai não, Emona Doyala Data, não há ninguém mais misericordioso que os dois, né? Doyal quer dizer misericordioso. Então você pode subir e descer pelos três sistemas planetários. Você pode também, quando se fala de três mundos, também pode significar o mundo material inteiro, o Mahatattva, toda a manifestação cósmica, na verdade a manifestação de todos os universos em conjunto. Isso seria um, dois seria Vaikunta e três seria Braj, né? Então assim, em nenhum desses três mundos, qualquer que seja a categorização que você faça, você não vai encontrar ninguém tão misericordioso quanto os dois.
né? E a ouvirem sobre as suas glórias, Pashupakijuri Pashanavidari Shuni Jara Gunagatam. Shuni é ouvir, né? A Gunagatam, as glórias, quando os animais na floresta de Jarikanda ouvem as suas glórias, eles começam a chorar, lágrimas de amor, e as pedras se derretem. Pashupakijuri Pashanavidari são as pedras que estão se derretendo, né? Então, assim, essa é a potência infinita de Nitai Gauranga. Aí a canção continua: Samsare Madia Rohilipadia Sepade Nahiloasha Apanakarama Bunjaye Shamana Kahoe Lochanadas. Ele diz, ele está se lamentando, né? Porque o Vaishnava puro, ele internamente ele está mergulhado no oceano de êxtase, mas externamente ele demonstra estar sofrendo porque ele se considera uma alma caída, né? Então essa é assim a essência da atitude de um Vaishnava, né? Internamente ele pode estar sentindo as coisas mais lindas, assim, mas ele, como Gurudev fala assim, quando você sente essas coisas, você deve guardá-las no coração como se fosse seu tesouro mais secreto, né? E externamente ele está sempre sóbrio, e sempre como aqui Lotchandas Thakur está falando, estou sempre tão absorto em meu desfrute material que em meu coração não surge nenhum desejo de adorar Gaura. Não receber nenhuma inspiração para executar bhajan é a punição de Jamaraj por minhas atividades pecaminosas do passado. Então ele se coloca na posição de uma alma condicionada perfeita, perfeita no sentido de que a alma condicionada, o que ela quer fazer? Ela está sempre pensando como é que ela vai ser feliz nesse mundo, como é que as pessoas vão dar atenção para ela, e como isso, como aquilo, tararara. E por isso o coração dela não vai ter espaço para desejar fazer justamente o contrário, né? Para desejar que toda a energia dela vá para os pés de Gauranga e Nityananda, né? E ele conclui dizendo Apanakarama Bunjaye Shamana Kahoe Lochanadas. Ele está dizendo que como ele realizou muitas atividades pecaminosas no passado, qual é a punição que Jamaraj dá? Né? O rei da morte, ele não permite que brote no coração da alma condicionada a inspiração para praticar bhajan. Então Srila Gurudeva explica, inclusive no prefácio desse livro, e ele falou disso várias vezes. Ele fala assim que a gente deve cantar essas canções tentando, meditando no significado das canções, como a gente está tentando fazer, né? E, como se diz, orando para que o autor da canção, que é um Vaishnava puro, que aquele humor dele de humildade e de devoção invada o nosso coração, e assim a gente vai se purificando. Então vamos lá. Paramakaruna Pahodui Jana Nitai Gaura Chandra Paramakaruna Pahodui Jana Nitai Gaura Chandra Sabhayavatara Sara Shiromani Não, peraí. Não é assim. Também está quase terminando o nosso horário aqui. Vou cantar do jeito que eu sei, mas a gente pode cantar até em uníssono, porque acho que eu me empolguei aqui na explicação. Paramakaruna Pahodui Jana Nitai Gaura Chandra Paramakaruna Pahodui Jana Nitai Gaura Chandra Sabhayavatara Sarashiromani Sabhayavatara Sarashiromani Kevalayananda Kanda Kevalayananda Kanda Bhajo Bhajo Bhai Chaitanya Nitai Sudhida Vishwasa Kori Bhajo Bhajo Bhai Chaitanya Nitai Sudhida Vishwasa Kori Vishayachadiya Serase Majiya Vishayachadiya Serase Majiya
Mukhe bolo Hari Hari. Mukhe bolo Hari Hari. Dekho yore bhai, Tribhuvane nai, Yamuna doyala data. Dekho yore bhai, Tribhuvane nai, Yamuna doyala data. Pashupakhi jhure, Pashana vidare, Pashupakhi jhure, Pashana vidare, Shunijara gunagata, Shunijara gunagata. Samsare majia, Rohili padia, Sepade nahi loyasha. Samsare majia, Rohili padia, Sepade nahi loyasha. Yapana karama, Bunjaye Shamana, Yapana Karama, Bunjaye Chamana, Kohoye Lochana Dasa, Kohoye Lochana Dasa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Patitapam Shri Gurudev, que Jai Patitapam Shri Prabhupada, que Jai Rupananda Goswami, que Jai Gurave Gurachandraya, Radhikaya Tadalye, Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadakamo. Então, como todo dia de manhã, nós estamos lendo Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 20, que é um dos 5 mais importantes capítulos do Chaitanya Charitamrita, em que Mahaprabhu está dando seus ensinamentos transcendentais a Srila Sanatana Goswami Pada. Ele ainda vai começar, na verdade, na história, né, do capítulo. Que agora Mahaprabhu está bem glorificando a companhia do devoto puro, porque ele toca em Sanatana Goswami fala assim, por favor, não toque em mim, e ele dá evidências dos Shastras de como é importante servir ao Vaishnava, estar perto do Vaishnava, prestar reverência para o Vaishnava, lavar os pés do Vaishnava, assim por diante, né? Aí ele vai citar esse outro verso, que é o verso 59 agora do 20º capítulo, ele diz: Viprad Vishad Guna Yutad Aravinda Nabha Padaravinda Vimukat Swapacham Varishtam Maneta Darpita Mano Vachane Hitartha Pranam Punati Sukulam Natuburi Manaha. Embora nascida em família de Brahmanas e dotada de todas as 12 qualidades brahmínicas, a pessoa que não se dedica aos pés de lótus do Senhor Krishna, cujo umbigo tem a forma de uma flor de lótus, não é levada tão em conta como um Chandala, que dedica mente, palavras, atividades, riqueza e vida a serviço do Senhor. Não basta nascer em família de Brahmanas ou ter qualidades brahmínicas.
É preciso tornar-se devoto puro do Senhor. Se um Shwapacha, ou um Chandala, que é o comedor de cachorro, né, torna-se devoto, liberta não apenas a si mesmo, como também toda a sua família, ao passo que o Brahmana não devoto, que tem meras qualificações brahmínicas, não pode sequer purificar a si mesmo, e muito menos sua família. Aí Prabhupada no comentário diz: Prahlad Maharaj fala esse verso no 7º canto do Srimad Bhagavatam. Supõe-se que um Brahmana tenha 12 qualidades que são apresentadas no Mahabharata. Dharmas cha satyam cha dhammas tapascha amatsaryam vishtitikshana suya jagyas cha danam cha driti shutam cha vratani vai dvadasha brahmanasya. O Brahmana deve ser perfeitamente religioso. Primeiro Dharma, depois Satyam, ele deve ser veraz. Ele deve ser Dhammaha, capaz de controlar os sentidos. Tapaha, ele deve realizar rigorosas austeridades. Atmasaryam, ele deve ser desapegado. Hris, humilde. Titikshana suya, ele deve ser Titiksha, tolerante. Ele não deve invejar ninguém e deve ser hábil na prática de sacrifícios. Além disso, ele deve ser generoso, dando todas as suas posses em caridade. Como no exemplo, quando Krishna nasce, no dia seguinte, Nanda Baba faz um grande festival e dá tudo o que ele tem para os Brahmanas e para outros habitantes de Vrindavana, e os Brahmanas em seguida pegam todas aquelas vaquinhas que eles ganham de Nanda Baba e dão para os outros Brijabhasas. Ele deve ser fixo em serviço devocional, Bratani, e ele deve ser um conhecer bem os Vedas. Essas são as 12 qualidades de um Brahmana. E também Bhagavad Gita descreve as qualidades do Brahmana, dizendo Shamodamas tapasocham kshanti rajavam evacha Gyanam Vigyanam Astikyam Brahma Karma Swabhavajam. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, sabedoria, conhecimento e religiosidade. Essas são as qualidades com que os Brahmanas trabalham. Então Krishna fala bem claro, assim, quando ele está falando dos Varnas, né, e o principal dos quais é o Varna de Brahmana, é assim que ele trabalha. Então ele vai trabalhar com tranquilidade, ele vai ter autocontrole em todos os seus contatos com as pessoas, né? Ele vai ser austero, puro, vai tomar banho bonitinho todo dia, vai cantar os seus mantras, vai ser tolerante, pode criticá-lo, pode fazer o que quiser com ele, chapulejar, que ele vai ser tolerante, como o Prahlad Maharaj era, né? Ele vai ser honesto, sábio, vai ser sábio, e ele vai estar sempre cultivando conhecimento e vai ser religioso, né? Ele não pode ver um templo. É a veracidade. Krishna nesse verso ele não cita a veracidade, mas está na honestidade, né? Astikyam é religiosidade e Nastikyam é irreligiosidade. Enfim, aí o Muktapaha Tika também descreve as qualidades de Brahma. Shamo Damas Tapasocham Kshanti Arjava Viraktayaha Gyana Vigyana Santoshaha Satyastikye Dvishad Gunaha. Equilíbrio mental, controle dos sentidos, austeridade, limpeza, tolerância, simplicidade, desapego, conhecimento teórico e prático. Então ele cultiva conhecimento, mas ele aprende a colocar esse conhecimento em prática, né? Então como a Mahaprabhu está falando que a gente deve ser mais humilde que uma flor de grama, mais tolerante que uma árvore, não desejar nenhum prestígio, nenhum respeito para nós mesmos e prestarmos respeito aos outros. Então o Brahmana, especialmente o Brahmana Vaishnava, ele vai pegar essas 4 qualidades e ele vai, como o Mahaprabhu mesmo dizia, ele vai usar essas 4 qualidades como se fosse uma guirlanda constantemente em volta do pescoço. Satisfação, ele é santosha, porque ele não quer nada, então ele está sempre satisfeito, né? Ele é satya, ele tem satya, veracidade, e ele é firme nos Vedas. Então essas são as qualidades do Brahma. Aí Mahaprabhu prosseguiu: Toma de que toma sparshi
Gaitamara Guna, Sarvendriya Phala, Eshasta Nirupana. Ele está falando do veredito dos Shastras. Vendo-te, tocando-te e glorificando tuas qualidades transcendentais, todos podem aperfeiçoar o propósito de todas as atividades sensoriais. Este é o veredito das escrituras reveladas. Então, na verdade, quando você toca num Vaishnava puro, até os seus chakras, até suas questões de saúde são tratadas, né? Isso é do Hari Bhakti Vilas. Aí ele vai... Não, aí Mahaprabhu primeiro ele fala o tata, ele fala a verdade sobre um determinado assunto. O assunto é tocar ou não tocar no corpo de um Vaishnava. Aí agora ele vai novamente provar isso citando do Hari Bhakti Vilas. Akshno palam twadrisha darshanam hi tano palam twadrisha gatra samgaha diva palam twadrisha kirtanam hi sudurlabha bhagavata hi loke. Isso é um verso importante. Meu querido Vaishnava, ver uma pessoa como tu é a perfeição daquele que olha. Tocar teus pés de lótus é a perfeição do sentido do tato. Glorificar duas boas qualidades é a verdadeira atividade da língua, pois, no mundo material, é muito difícil encontrar um devoto puro do Senhor. Etakahi kahi prabhu shuna sanatan Krishna bada doya maya patita pavana. Mahaprabhu continuou: meu querido Sanatan, por favor, escuta-me. Krishna é muito misericordioso e é o salvador de todas as almas caídas. Maharorava Hoitetoma Karila Udhara Kripara Samudra Krishna Gambhira Apara. Meu querido Sanatana, Krishna salvou-te de Maharorava, o mais profundo inferno que se conhece. Ele é um oceano de misericórdia e suas atividades são muito graves. Então agora Prabhupada vai explicar por que Mahaprabhu diz que Krishna o salvou, né, desse inferno terrível. Aí Prabhupada diz: como afirma a Gita, Ishvara Sarva Bhutanam Ridesha Juna Tistati. Então Krishna Ridesha, a casinha dele, Ridesha, né? Por exemplo, você diz deixe. Os indianos, quando falam de si mesmos, eles falam nós somos deixes. E quando eles falam dos estrangeiros, eles falam videshes, né? E aqui Krishna está falando que ele é Rideshi, ou seja, ele mora no seu coração. E ele, então, Prabhupada diz, estando no coração de todos, o Senhor Krishna trabalha muito gravemente. Ninguém pode compreender de que maneira ele trabalha, mas tão logo o Senhor percebe que alguém desenvolve atividades sinceras em serviço devocional, ele o ajuda de tal modo que o devoto não consegue entender o que está acontecendo. Né? Esse é um milagre, né? Se o devoto está determinado a servir ao Senhor, o Senhor está sempre disposto a ajudá-lo. Dadami Budyogantam Yena Mam Upayantite. Então Krishna fala aqui nesse verso, né? Aquele que é sincero, que está sempre compartilhando com os outros devotos as minhas glórias, a ele eu dou Buddhi, Dadami Buddhi, né? E assim ele pode alcançar Krishna. Shri Chaitanya Prabhu está revelando a Sanatana Goswami quão misericordioso o Senhor é. Sanatana Goswami era um ministro a serviço de Nawab Hussain Shah. Vivia imiscuindo-se com pessoas de tendências materialistas, em particular com os muçulmanos comedores de carne. Embora estivesse em íntimo contato com eles, pela misericórdia de Krishna, acabou achando tal companhia intragável. Por isso largou-os, como afirma Srinivasacharya, Tyakta Turna Ashesha Mandalapati Shenim Sadatu Chavat. Krishna iluminou Sanatana Goswami de tal maneira que este logrou abandonar seu importante posto de ministro. Julgando que sua posição material era insignificante, Sanatana estava disposto a tornar-se um mendicante. Apreciando as atividades de Sanatana Goswami, Shri Chaitanya Prabhu louvou-lhe a atitude e agradeceu a Krishna por ter sido misericordioso com ele. Então essa é a misericórdia de Mahaprabhu, né? Sanatana Kari Krishna Ami Nahi Jani Amara Udara Hetu Tomara Kripa Mani. Ele replicou: eu não sei quem é Krishna. Quanto a mim, fui liberto da cadeia só por causa da tua misericórdia. Aí agora ele está dando troco, né? Então sempre tem esses diálogos fofinhos, né? Ele diz: Krishna Ami Nahi Jani.
eu ame, nahi, não, jani, sei quem é Krishna. Krishna ame, nahi, jani. É a língua mais linda do mundo, né? Que more chutila boli prabhu prashna koila, adyopanta sabakata tenho shunaila. Shri Chaitanya Prabhu perguntou então a Sanatana Goswami, como é que te libertaste da prisão? Daí Sanatana Goswami descreveu a história de ponta a ponta. Prabhu Kari, tomara dui bhai prayag milila, rupa anupama dumhe vindavanagila. Mahaprabhu disse, encontrei-me com teus dois irmãos, Rupa e Anupam, em Prayag. Agora eles foram para Vrindavana. Foi em Prayag que Mahaprabhu deu os ensinamentos para Rupa Goswami. Tapana Mishreri Arachanda Shekhareri Prabhu Agyaya Sanatana Milila Donhari. Por ordem de Shri Chaitanya Prabhu, Sanatana Goswami encontrou-se tanto com Tapana Mishra quanto com Chandrasekhar. São os dois queridos devotos de Mahaprabhu que moram ali em... Se lembra onde ele está, Mahaprabhu? Ele está em... Ele está na terra de... Na terra sagrada, cuja deidade adorável é o próprio Senhor Shiva. Que é um lugar muito importante. É um crematório importante também na Índia. Muitas pessoas, quando morrem, seus corpos são levados para ser cremados lá. Não, Prayag é outra cidade. Prayag é que ele falou. Prayag também é uma cidade muito importante, porque Prayag é chamada de Tirtharaj. É o rei de todos os lugares sagrados. Kailash. O Kailash é a terra de Shiva. Mas Shiva é adorado em Varanasi, ou Kashi, que é a terra dos Mayavadis. Então, Tapana Mishra Tabetari Koila Nimantrana Prabhu Kahik Shora Karaha Yaha Sanatana. Então Tapana Mishra fez um convite a Sanatana, e o Sr. Chaitanya Mahaprabhu pediu que Sanatana se raspasse e se barbeasse. Que o Sanatana Goswami estava com aquele cabelão assim, né? Chandrasekharere Prabhu Kahi Bolanha Ei Vesh Durakara Yaha Inharilanha. Depois disso, Shri Chaitanya Prabhu chamou Chandrasekhar e pediu-lhe que levasse Sanatana Goswami consigo. Pediu-lhe também que desse fim à atual roupa de Sanatana. Porque Sanatana estava com uma roupa muito suja, né? E tem viajado dias, né? Bhada Karanya Tani Ganga Snana Karoila Shekara Aniya Tani Nutana Vastradila. Então Chandrasekhar deu a Sanatana Goswami a aparência de um perfeito cavaleiro. Levou-o para banhar-se no Ganges e em seguida trouxe-lhe um novo conjunto de roupas. Aí Prabhupada explica. As palavras Bhadakaranya são significativas neste verso. Devido ao seu longo cabelo e ao bigode e barba bem crescidos, Sanatana Goswami parecia um Dharavesh, um hippie. Dharavesh. Como não gostava nem um pouco dos aspectos hippies de Sanatana Goswami, Shri Chaitanya Prabhu pediu que Chandrasekhar fizesse com que ele raspasse a cabeça e se barbeasse imediatamente. Se algum cabeludo ou barbudo quiser aderir a este movimento para a consciência de Krishna e viver conosco, deverá, como aconteceu aqui, raspar-se por completo. Os seguidores de Shri Chaitanya Prabhu consideram que cabelos compridos são uma coisa desagradável. Foi pela graça de Shri Chaitanya Prabhu que Sanatana Goswami salvou-se de uma condição infernal, Maharourava. Maharourava é um inferno no qual os matadores de animais ficam enfurnados. A este respeito, consulte o Srimad Bhagavatam, 5º canto, capítulo 26, versos 10 a 12, que aqui Prabhupada está citando o fato de que existem 7 pessoas que ficam karmicamente comprometidas com a coisa da alimentação cárnea, né? Você tem primeiro a pessoa que cuida da vaca, que cria a vaca ou boi, enfim, para depois vender para o matador. Então primeiro o vaqueiro, depois o dono do matadouro, depois são 7. O vaqueiro, o dono do matadouro, a pessoa que trabalha no matadouro, depois a pessoa que compra a carne já abatida e leva para o açougue,
a pessoa que, que compra no açougue, a pessoa que cozinha e a pessoa que come. É mais ou menos isso. Então é uma rede de comprometimento sério, né? Qualquer pessoa que esteja nesse ciclo aí da matança do animal, do sacrifício do animal, ela vai chegar a esse inferno. Por isso que Mahaprabhu está dizendo que Sanatana Goswami, por estar convivendo com um comedor de carne, ele estava naturalmente envolvido por essa teia kármica, né? Então, algo muito sério. Temos que tirar todos dessa teia. Mas enfim, agora nós vamos passar a nossa leitura número 2 de todo dia. Nós vamos ler o belíssimo Cultura Védica, que é um livro muito especial que Srila Gurudeva, é uma palestra de Srila Gurudeva no Centro Cultural Védico no Canadá. Tem uma foto muito fofinha de Gurudeva na capa de trás, com um dedinho assim, como Gurudeva. E é um livro enriquecido também, além da palestra que é importantíssima sobre a cultura védica, também Gurudeva vai apresenta uma sinopse desse épico, dessa epopeia da Índia, né? A história de Sita, Ram, Lakshman, Bharata, Shatrugna, Kaikeyi, Kaushalya, né? Janaka Maharaj. E, enfim, o livro se chama Cultura Védica, uma alternativa positiva. Aí no prefácio a gente colocou uma declaração interessante que Gurudeva menciona essa declaração, menciona esse fato, porque um dos episódios do Ramayana narra como construíram uma maciça ponte de rocha para ligar o continente indiano à ilha de Sri Lanka. Segundo observações via satélite da NASA, esta ponte foi erigida há cerca de 1,5 milhão de anos, cálculo que coincide com a descrição do Ramayana. E o próprio Rama diz: "E aquele que vir a ponte erigida por mim logrará atravessar o oceano da existência material sem esforço algum." Então devemos ter darshan dessa ponte mística, né? Dedicamos este livro aos pés de lótus de nosso amado Srila Gurudeva, o exímio timoneiro no barco de nossa evolução espiritual. Então, essa aqui é a adaptação de uma palestra do nosso amado Gurudeva, proferida no Centro Cultural Védico, em Vancouver, Canadá, no dia 20 de abril de 2001. Aí Gurudeva fala assim: "Primeiramente, presto minhas mais humildes e respeitosas reverências a meu mestre espiritual iniciador, Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, e a meu mestre espiritual instrutor, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, por cuja ordem tenho viajado ao redor do mundo, difundindo a essência da cultura védica, ou seja, a prática do yoga do amor divino. Pela oportunidade de satisfazer o desejo de meus mestres e pelo carinho com que estou sendo recebido, agradeço aos organizadores deste programa no Centro Cultural Védico." Aí tem um subtítulo: Cultura Védica, uma definição. Afinal, o que é cultura védica? Para compreendermos o significado desta cultura, devemos primeiro conhecer algumas de suas características fundamentais. Caso contrário, corremos o risco de nos equivocar de diferentes maneiras. O que é Veda? Veda, termo do qual deriva o adjetivo védico, significa conhecimento. Mas de que trata o conhecimento védico? Entre tantas outras coisas, o conhecimento védico nos responde às seguintes perguntas: de onde vem este mundo? Quem somos? Que é este universo? Por que envelhecemos e morremos? Por que nascemos? Por que alguém nasce em família rica e outrem em família pobre? Por que alguns são ignorantes e outros inteligentes? Estamos fadados a envelhecer, mesmo que não o queiramos. De igual maneira, estamos fadados a morrer. Queremos ser felizes, mas ficamos tristes. Certas pessoas são cegas ou aleijadas de nascença, apesar de não terem querido tal sorte. Certos alunos estudam com afinco, mas acabam sendo reprovados. O que falta a eles que outros alunos têm de sobra?
Porque parece haver carência por um lado e abundância por outro. Praticamente nenhuma das religiões do mundo tem respostas satisfatórias para estas perguntas. As respostas da cultura védica, contudo, são satisfatórias por inteiro. Na verdade, cultura védica significa conhecer as respostas a todas as perguntas. É bem fofinho esse livro. Verdade. Por que envelhecemos? Quem criou este mundo? Após a morte, o que acontece conosco? Por que alguém é muito feliz ao longo de toda a vida, enquanto o outrem vive sofrendo? Os Vedas explicam tudo na íntegra. Nenhuma pergunta fica sem resposta, sem explicação. Tudo se resolve nos Vedas, os textos sagrados que preservam o conhecimento védico. Outro subtítulo. A fonte faz a diferença. A fonte dos Vedas é exatamente o que os diferencia de outros textos sagrados e suas respectivas tradições culturais. A princípio, quem revelou os Vedas foi o próprio Bhagavan Shri Krishna, o Ser Supremo, Deus. Portanto, os Vedas são impecáveis. Tudo quanto Krishna fala nos Vedas é correto e perfeito no grau máximo. Outrora havia um só Veda, o Atharva Veda, que era transmitido oralmente. Percebendo que as pessoas desta era conturbada, conhecida como Kali Yuga, a era da hipocrisia e das desavenças, que essas pessoas não lograriam entender a linguagem daquele Veda, Vyasadeva, um avatar divino, passou para a forma escrita e dividiu em 4, Rig Veda, Sama Veda, Yajurveda e Atharva Veda, nome dado de novo ao segmento restante do Veda original. Deste modo surgiram os 4 Vedas. Então, quais são os 4 Vedas? Deixa eu anotar aqui que eu sempre esqueço. Então, primeiro existe um só Veda, que é o Atharva Veda. E esse Atharva Veda, desde o Senhor Brahma, desde que Brahma recebe o conhecimento transcendental de Krishna diretamente, ele é transmitido oralmente, né? Brahma transmite para os 4 Kumaras, Brahma transmite para Narada Rishi. É tudo esse Atharva Veda. Então o nome do Veda único é Atharva Veda. Mas aí quando chega o comecinho de Kali Yuga, Vyasadeva, discípulo de Narada Muni, ele se dá conta de que seria muito difícil para as pessoas de Kali Yuga entender esse único Veda, e por isso ele o subdivide em 4, e ele também passa o conteúdo místico dos 4 Vedas para a forma escrita com a ajuda de Ganesh, né? Que são, então, Rig Veda, Sama Veda, Yajurveda, Y-A-J-U-R, e Atharva Veda. Então, aí tem outro subtítulo, que agora Gurudeva vai esmiuçar ainda mais. Você pode dizer de que trata cada um deles, assim, bem sucintamente? Acho que Gurudeva vai explicar isso. É? Uhum. Tem um dos mantras, tem outro dos sacrifícios. Uhum. Mas eu sinceramente não me lembro qual é o... Vamos ver assim, o que o Gurudeva vai falar. Tá. Então ele fala assim, sacrifícios e transcendência. É o próximo subtítulo. Então, Gurudeva ele faz uma apresentação muito interessante, até para nós termos como modelo, né, de como ele vai abrindo o leque do conhecimento védico, que é muito profundo e muito variado, aos pouquinhos, para que as pessoas que estão assistindo acompanhem o raciocínio dele, né? Então esse é um exemplo de pregação. Para apresentar o conhecimento dos 4 Vedas em categorias fáceis de assimilar, Vyasadeva dividiu-os outra vez em 2, Brahmana Veda e Upanishad Veda. Então, ele, apesar de já ter escrito os 4 Vedas, ele novamente, para facilitar mais ainda, ele dividiu esses 4 Vedas em 2 ramificações, que é o Brahmana Veda e o Upanishad Veda. Aí aqui vai ter uma explicação interessante. Vamos ver aqui, temos 10 minutos. O Brahmana Veda ensina sacrifícios de fogo capazes de satisfazer qualquer desejo, tanto no plano terrestre quanto no celestial. Então já dá para entender que o Brahmana Veda está falando sobre
sacrifícios que você faz dentro do âmbito material. Aqui está falando de sacrifícios que satisfazem desejo nesse plano onde nós estamos e no plano celestial. Mas quando ele fala celestial, é material ainda? Dos planetas Sempre. Celestial é sempre... O planeta celestial é material. É material. Material sutil, mas é material. Não é transcendental. Planeta espiritual é Vaikunta e planeta celestial é Sorga Loka, onde moram os semideuses. Né? Então, se é tudo material, se divide em celestial e... Porque aqui está dizendo que o Brahmana Veda ensina sacrifícios de fogo capazes de satisfazer qualquer desejo, tanto no plano terrestre quanto no celestial. Realizando certos sacrifícios de fogo, aí ele vai dar exemplos disso. Podia se satisfazer, inclusive, o desejo de alcançar Brahma Loka, o planeta mais elevado do plano celestial, ainda no mundo material, no universo material. Sim. Para pais com dificuldade de gerar filhos, havia sacrifícios de fogo pelos quais eles podiam ter muitos filhos. Então há muitos exemplos disso no Srimad Bhagavatam, né? Os doentes podiam recuperar a saúde, tal era o poder de um sacrifício de fogo. Mas é preciso ser um qualificado conhecedor e seguidor dos regulamentos do Brahmana Veda para se praticar semelhantes sacrifícios. Há 4 classes de sacerdotes habilitados para tal. O primeiro chama-se Rota. Ele realiza o sacrifício invocando as deidades certas para o mesmo e recitando os mantras do Rig Veda. Aí você vai entender agora o propósito de cada um desses 4 Vedas, né? Udgata é outro tipo de Brahmana que usa o Brahmana Veda, essa subdivisão, segunda subdivisão que Vyasadeva fez. Udgata, ele canta em voz alta os hinos do Sama Veda em adoração às deidades invocadas. Então, o Rota canta os mantras do Rig Veda e o Udgata, o outro Brahmana, eles têm que estar todos presentes no sacrifício. Ele canta em voz alta os hinos do Samaveda, adorando cada uma das deidades invocadas. Aí depois você tem o Adharvyo. Ele murmura a seção prosaica do Yajurveda e se destaca por conta de seus deveres especiais. Então aqui Gurudeva já citou 3 dos 4 Vedas, né? Que é aquilo que a gente faz na Agnihotra, de ficar cantando um mantra o tempo todo. Por exemplo. Mas ele tem deveres especiais. Né? Ele tem deveres especiais além de fazer esse papel. Aí depois o 4º tipo de Brahmana é o Brahma. Ele é o principal, porque ele protege o sacrifício de obstáculos externos. Ele corrige erros de recitação e elimina eventuais discrepâncias. Então aqui, Gurudeva vai revelar daqui a pouco. Em virtude de seu status superior, o Brahma, que é o 4º tipo de Brahmana, precisa ter conhecimento integral de todos os 3 Vedas, Rig, Sama e Yajur. No entanto, os desejos satisfeitos por meio do Brahmana Veda são todos voltados para objetivos mundanos. Então, Gurudeva explica tudo isso para mostrar que o Brahmana Veda é essa divisão em 2 categorias que é usada e praticada pelos Karma Kandis, aqueles que querem evoluir dentro do mundo material e eventualmente chegar aos planetas celestiais. Por outro lado, o Upanishad Veda, também chamado Vedanta, trata do conhecimento transcendental. Então, assim, o que emana da misericórdia de Krishna é pleno, não só satisfaz o desejo de obter conhecimento transcendental e superar a existência material, mas também ajuda aqueles que não estão nessa plataforma a viver melhor no mundo material, para que eventualmente eles descubram que existe algo superior. Saindo da miséria, abre a cabeça. Isso. Então, o Brahmana Veda é explorado pelos Karma Kandis e pelos Karma Kandi Brahmanas, né? Para tudo tem que ter um Brahmana. Na verdade, Srila Gurudeva, Srila Prabhupada explicam, os acharyas explicam, que todos esses campos de conhecimento, inclusive astrologia, quiromancia, gemoterapia, arquitetura, artes marciais, para todos esses tipos de conhecimento existe um Brahmana que é um devoto puro, que é o mestre e é o principal proponente deste corpo de conhecimento, né? Mesmo que o conhecimento seja aparentemente contrário ao caminho de Bhakti.
mas só pela misericórdia de um devoto puro é que mesmo uma pessoa mundana vai conseguir evoluir na vida. Tem que ser um brahmana que esteja dedicado a esse tipo de atividade. Ele é um brahmana, então ele é puro. E por isso só ele pode transmitir inclusive o conhecimento do Brahmana Veda, por exemplo. Mas aí também, claro, tem vários graus de pureza, né? Tem vários graus de perfeição. A perfeição é a do Vaishnava, que pode, assim, do ponto de vista externo, fazer coisas que são aparentemente imperfeitas, né? Que, por exemplo, um Brahmana Vaishnava, quando ele faz uma cerimônia de fogo, ele não faz todos os mudras e fala todos aqueles mantras, não. Mas porque ele está oferecendo o fruto do sacrifício, está oferecendo a si mesmo a Vishnu, então ele é o mais que perfeito. Então, por outro lado, o Upanishad Veda, também chamado Vedanta, trata do conhecimento transcendental. Por isso, é a essência e conclusão de todo o conhecimento dos Vedas. O que é este universo? Quem é o Criador? Qual é o destino do ser vivo após a morte? As respostas das Upanishads, que são os textos sagrados que compõem o Upanishad Veda, a essas questões, são contundentes. O Upanishad Veda subdivide-se em seções tanto para os casados quanto para os monges renunciados, que abandonam tudo e se embrenham na floresta, onde praticam o processo de lembrar-se de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, além disso, os textos sagrados voltados para a transcendência vão contemplar não só o caminho dos grihastas, né, que são uma ordem espiritual, uma fase de vida muito importante na sociedade humana, quanto para os monges renunciados. Aí agora Vyasadeva vai falar, agora o Gudeva vai falar sobre Vyasadeva e a era de Kali. Então eu posso entender que o Brahmana Veda é utilizado pelos Karmakandas e os Upanishad Vedas são usados pelos Vaishnavas. Pelos Vaishnavas, isso. Então nós vamos parar aqui hoje, vamos dedicar 2 minutos ao nosso Yuga Dharma, né? Sankirtan Jagya. Ok? Então amanhã nós continuamos com a vida, os ensinamentos e os passatempos lindíssimos de Mahaprabhu, e também sempre lendo um livro lindo de Srila Gurudeva, já disponível em português. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Dai Nitai Goranga Mahaprabhu Giriraj Maharaj, Shri Baladev Purnima ki jai, Shri Krishna Janmashtami ki jai, Chisatai Gopi Manand, Vancha Kalpataru Basha, Kripa Sindhu Bheva Cha, Pashitanam Pavanibhyo Vaishnaveva Namo Namaha.